Aliás, por curiosidade, no início do século XX, em 1906, um grande homem chamado Albert Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não como uma pessoa, né, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Cortella, boa noite, bem-vindo. Olá. Professor, vamos começar repondo aqui o que distingue a existência concreta de Jesus de tudo o que se segue a essa figura mítica que é tão importante para a história da cultura ocidental e para todo mundo. Há evidências concretas da existência de Jesus ou não? Interessante, porque você fala assim, essa figura mítica, mas por uma parte da humanidade ele é uma figura mística, ele não é uma figura mítica, porque ao se falar em mito, há uma suposição, e algumas pessoas o fazem, de que ele não teve existência desse modo. Se eu olho como mística, isto é, aquele homem com presença religiosa, crença na existência, sem dúvida. Se olhar como mito, esse tema só vem à tona basicamente no século XIX. Aliás, por curiosidade, no início do século XX, em 1906, um grande homem chamado Albert Schweitzer, que foi inclusive Nobel da Paz em 1952, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Jesus Histórico. Porque o problema de se Jesus existiu ou não como uma pessoa, né, e não apenas como uma ideia religiosa, vem no século XIX. Hoje, são poucos aqueles que afirmam que Jesus em si não existiu. Há controvérsia em relação ao modo, ao lugar, ao tempo, mas em relação à existência dele, Jesus de Nazaré, tal como você falou na abertura, quase não há mais polêmica. A discussão se dá em torno da noção de Jesus Cristo, isto é, o componente místico, né, que deixaria de lado essa percepção. Por isso, no ponto de partida, é importante que a gente compreenda que talvez como mito, o homem Jesus não é mais considerado, como já foi, né, no século XIX, uma parte do XX, basicamente, forçadamente um mito, mas sim isso, uma pessoa cuja percepção religiosa ela atinge hoje mais de 2/3 da humanidade.